Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar na frente 3 com o tema gases. Vamos trabalhar inicialmente com as transformações gasosas e posteriormente a gente vai trabalhar com termodinâmica. Então, os conceitos dessa aula são muito importantes. Quando nós observamos o estado gasoso é o estado de agregação onde as moléculas estão mais distantes possíveis. Nesse distanciamento, há pouca interação entre essas moléculas. Nos estudos das transformações gasosas, nós vamos considerar que nós temos um gás ideal, onde essas interações são desprezíveis. Quando a gente observa o estudo de gases, nós vamos trabalhar com 4 grandezas: pressão, temperatura, volume e quantidade desse gás. A pressão é a força que a gente exerce numa determinada área. A unidade de pressão no Sistema Internacional de Medidas é Pascal. E Pascal significa a força de 1 newton numa área de 1 metro quadrado. Observando as unidades de pressão, nós temos aí Pascal, atmosfera, milímetros de mercúrio e tem as correspondências. O que a gente mais vai utilizar é a correspondência de atm para Pascal, que a gente pode usar aí aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, e de atm para milímetros de mercúrio, e a gente pode usar essa correspondência que 1 atm são 760 milímetros de mercúrio. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Nós temos as escalas termométricas que nos ajudam a observar a temperatura de um corpo e fazer as conversões de temperatura necessárias para o corpo. E nós vamos utilizar em termodinâmica e nos estudos de gases a temperatura sempre em Kelvin. Então, torna-se necessário a gente relembrar aí a conversão de unidade das escalas mais comuns para a escala Kelvin. O volume é o espaço ocupado por um corpo. Volume no Sistema Internacional de Medidas está em metros cúbicos, e a gente tem também as correspondências de volume aí para não esquecer, porque em muitos exercícios torna-se necessário a gente fazer a conversão de unidade de medida. Então, não se esqueça que 1 metro cúbico são 1000 litros, 1 ml é 1 centímetro cúbico e assim por diante. Não se esqueça dessas conversões de unidades. Quando a gente fala de quantidade do gás, a gente está falando de quantidade de matéria. Então, nesse caso, nós trabalharemos com mol. Não pode esquecer que o número de mols é a massa dividido pela massa molar da substância. A gente vai usar a análise aí de mols quando a gente analisar a equação de um gás ideal, que é conhecida como equação de Clapeyron, que vai ser a última equação da nossa aula de hoje. Então, não se esqueça dessa relação de número de mols ser a massa pela massa molar. A primeira transformação que nós iremos estudar é a transformação isotérmica. Isotérmica, como o próprio nome já diz, iso é mesmo e térmica é temperatura, são as transformações gasosas que acontecem a temperaturas constantes. Quando a gente tem uma temperatura constante, o Boyle propôs o estudo aí das outras grandezas para o gás, que são pressão e volume. Quando a temperatura de um gás é constante, a sua pressão e o seu volume variam de maneira inversamente proporcional. Então, se a pressão do meu sistema aumenta, o meu volume obrigatoriamente precisa diminuir para uma transformação isotérmica. Se a gente pensar numa curva isotérmica, né? Então, se eu tenho uma curva de pressão por volume, em cima dessa curva, a temperatura é a mesma. Então, para a curva 1, eu tenho uma temperatura 1, para a curva 2, uma temperatura 2, e para a curva 3, uma temperatura 3. Dentro, né, dessa mesma curva, a temperatura ela não muda. Então, o que a gente consegue observar? Se eu pegar a primeira curva aqui, ó, e ver que a minha pressão vai diminuindo, olha o que vai acontecendo com o volume. O volume vai aumentando para uma mesma temperatura, mostrando que pressão e volume, numa situação isotérmica, onde a temperatura é constante, são grandezas inversamente proporcionais. Gay-Lussac e Charles pensaram em 2 tipos de transformação, contribuíram com 2 tipos de transformações gasosas. As transformações isobáricas, que são aquelas que acontecem com pressão constante, e as isométricas, que são a volume constante. Se a gente pensar primeiro nas isobáricas,
Para uma situação onde a pressão é constante, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, se o volume aumenta, a temperatura obrigatoriamente aumenta. Se a gente pensar num gráfico, então, né, de volume por temperatura, numa transformação isobárica, né, de pressão constante, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. É bem intuitivo pensar nisso, né? Se o grau de agitação das moléculas aumenta, se as moléculas começam a se agitar mais, a temperatura está aumentando, a gente vai observar elas ocupando aí um maior volume. Então, temperatura aumenta, volume aumenta. Se nós observarmos um gráfico de pressão por volume, a gente sabe que esse gráfico traz aí as curvas isotérmicas, né? Ou as isotermas. Quando a gente observa de uma curva para outra, se eu quiser manter aí a pressão constante para analisar algo isobárico, se eu mudar aqui, né, mantendo a mesma pressão de uma curva para outra, da azul aqui para verdinha no caso, eu estou aumentando o volume, né? Estou indo desse volume 1 para um outro volume aqui, estou aumentando a temperatura, indicando realmente que quando a gente tem uma transformação isobárica com uma pressão constante, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Nas transformações isocóricas ou isovolumétricas, é o volume que se mantém constante. Então, agora, a relação que nós temos entre as grandezas, né, temperatura, pressão e volume, se a gente mantém o volume constante, é que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Quem contribuiu com esse pensamento também foi o Charles e o Gay-Lussac. Se a gente observar uma curva aí de pressão por temperatura, numa transformação isocórica, onde o volume é constante, a gente tem aí, né, o aumento da pressão para um mesmo volume, faz com que a gente tenha um aumento de temperatura. Também é bastante intuitivo pensar que se a gente mantém lá um recipiente rígido onde o seu volume não muda, se eu mudar o grau de agitação das moléculas, se está aumentando aí o grau de agitação das moléculas, elas vão precisar ocupar um maior espaço. Isso faz, já que o espaço não pode mudar, né, que nossa transformação ali tem essa rigidez em relação ao volume, o volume não vai mudar, isso faz com que aumente, então, a pressão nesse recipiente, mostrando realmente que quando a gente tem uma transformação isocórica, onde o volume é constante, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Em um gráfico de pressão por volume, a gente consegue observar então essa característica da pressão e da temperatura serem grandezas diretamente proporcionais quando a gente tem uma transformação isocórica, que o volume se mantém constante. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, pressão 2 e aumentar essa pressão 2, né, vou lá em direção à pressão 1, notem que eu mudo de curva e de isoterma, demonstrando mesmo que a minha temperatura está aumentando, já que eu estou mudando de curva isotérmica aqui, em relação ao aumento da pressão. Isso demonstra que para uma transformação isocórica, né, que o volume é constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Aqui tem um resumo, né, isotérmica, isobárica e isocórica, e a gente chega aí na conclusão de uma equação geral para os gases, que é a nossa famosa, né, nosso famoso aí PVT-Povotó, ou P1, V1, T1, P2, V2, T2, demonstrando que as grandezas de pressão, volume e temperatura se relacionam de maneira geral para o estudo de gases. Por fim, a gente vai estudar a equação de Clapeyron, que é a equação que apresenta a análise aí para a quantidade de partículas que a gente tem de um gás, e a gente vai trazer essa grandeza a partir do número de mols. Então, quando a gente quer analisar especificamente a quantidade aí de partículas que compõem um gás, a gente vai usar a equação de Clapeyron, ou equação conhecida como a equação de um gás ideal, e a gente vai ter aí, né, PVNRT. Pressão vezes o volume é igual ao número de mols, a constante de gases, que é o R, e a temperatura. A gente não pode esquecer que esse R vai variar de acordo com as unidades que a gente irá utilizar as outras grandezas. Mais comum a gente utilizar o R
valendo 0,082 atmosfera, litro, mol e Kelvin, porque a gente utiliza com mais frequência essas unidades para pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura. Hoje nós relembramos o estudo de gases e suas transformações. A teoria e os conceitos trabalhados estão lá nas páginas 322 a 326 e eu deixo como tarefa os exercícios de 2 a 6 do Revisando. Bons estudos, bons momentos de resolução de exercícios e a gente se encontra muito em breve. Um beijo!